Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 35 minutos, 6h35. Olá, muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, 6 de abril do ano de 2023. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje uma quinta-feira, véspera de feriado, agora 6h35. A partir de agora você fica muito bem informado no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Presidente Lula assina decretos que alteram regras sobre saneamento e estatais vão poder prestar serviço sem licitação. Tragédia: homem pula muro de creche em Blumenau e usa machadinha para matar 4 crianças. Governo anuncia restrições de tráfego nas rodovias estaduais entre sexta e domingo. Suspeitos de fraudar compra de eletrodomésticos via internet são presos em Goiânia. Flamengo e Palmeiras perdem na estreia da Copa Libertadores. Presidente Lula assina decretos que alteram regras sobre saneamento. Estatais vão poder prestar serviço sem licitação. Polícia Federal investiga desvio de cerca de 1,6 milhões de reais em dinheiro público em ações de combate à pandemia em Lusiânia. Feriado da Semana Santa em Goiás deve ser chuvoso, é o que diz a previsão do Cimego. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 37 minutos, mais uma vez, ótima manhã de quinta para você. Sejam todos bem-vindos à edição do Jornal Verde Vale. Um homem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira e matou ao menos 4 crianças. O suspeito atacou as vítimas com uma machadinha e, posteriormente, foi preso pela Polícia Militar do Estado. 4 crianças feridas foram atendidas no Hospital Santo Antônio e uma no Hospital Santa Isabel. Entre elas, há 2 meninas de 5 anos e um menino de 3 anos e um de 5. De acordo com a assessoria de comunicação de Santo Antônio, as crianças receberam atendimento no Centro de Urgência Emergencial e apresentaram um quadro clínico considerável estável, assim como a atendida no Santa Isabel. O suspeito foi identificado como Luiz Henrique de Lima, de 25 anos. Segundo informações divulgadas pelo Coronel Diogo de Souza, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o assassino pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor e matou 3 meninas e um menino, de idades de 5 a 7 anos. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil daquele estado, Ulisses Gabriel, o suspeito está detido na Central de Plantão Policial de Blumenau após se entregar às forças de segurança do estado. Nascido em 19 de dezembro de 1997, Luiz Henrique é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Ele trabalhava como motoboy e mora na cidade catarinense e onde aconteceu o ataque. Após o ataque, esse homem teria pulado o muro para sair da instituição de ensino localizado na rua Caçadores, no bairro Velha, e procurado a polícia para se integrar. Criminoso preso no ataque à creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi preso em flagrante por 4 homicídios triplamente qualificados e 4 tentativas de homicídio triplamente qualificados. As informações são do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. A Polícia Civil também informou que pediu a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso e vai fazer uma análise do seu perfil psicológico. 6h39. O governo cria grupo de trabalho contra a violência nas escolas, como foi o caso que narramos em Blumenau. A matéria você confere com Yuri Hudson. O governo federal criou nesta quarta-feira um grupo de trabalho para discutir a implementação de uma política nacional de combate à violência nas escolas. O anúncio ocorre após o ataque em uma creche de Blumenau, Santa Catarina, que deixou 4 crianças mortas. Esse é o segundo ataque em escolas em 10 dias. Em março, um aluno de uma escola em São Paulo matou a facadas uma professora. Durante um evento no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu 1 minuto de silêncio em memória às vítimas e comentou o ataque,
desta quarta-feira. Jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio. Esse cidadão teve pachorra de matar 4 crianças com machadada numa creche e ferir 3. Não tem palavra para consolar a família, mas eu acho que era importante um gesto nosso de pé, fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos familiares dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade. O grupo de trabalho será coordenado pelo ministro da Educação e vai contar ainda com as pastas da Justiça, Direitos Humanos e Secretaria-Geral da Presidência. Segundo Camilo Santana, a intenção é criar protocolos e propor o aperfeiçoamento da legislação. Então já existem várias experiências, nós vamos tentar construir protocolos e a partir da experiência, das sugestões, porque isso é uma questão que envolve aí várias áreas da sociedade, inclusive envolve fundamentalmente a participação de estados e municípios, que é quem executa as políticas lá na ponta. O GT vai pensar uma forma estruturante de combate à violência, mas desde já o governo anunciou medidas emergenciais de apoio aos governos estaduais e municipais, como destaca o ministro da Justiça, Flávio Dino. Porque não há uma única saída e nós temos uma dimensão emergencial. A dimensão emergencial é fortalecer o trabalho dos estados e municípios, no que se refere às rondas escolares, e ao mesmo tempo fortalecer o trabalho do Sistema Nacional de Segurança Pública no que se refere a estas postagens que estão infelizmente se alastrando na internet. A primeira reunião do grupo de trabalho será nesta quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. Os motoristas que vão transitar nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado da Semana Santa deverão ficar atentos às restrições de tráfego. O governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, informa que a limitação ocorrerá nesta sexta-feira até o domingo, entre 7 e 20 horas. A determinação é válida para pistas simples e de duplo sentido em todo o território goiano. Não poderão trafegar veículos do tipo CVC 9 eixos, CVC 7 eixos, Romeu e Julieta, Tritem, Tremião, Guindaste, Cegonheiro, linha de eixos ou qualquer combinação de veículos de transporte de carga superior a 3 eixos e que exijam escoltas ou batedores. Já transportes com cargas vivas ou perecíveis, como leite, frutas, verduras e frigoríficos, não terão limitações. E a Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante 2 suspeitos de estelionato eletrônico tentado e associação criminosa nesta terça-feira no setor Parque Anhanguera, em Goiânia. Pela investigação, policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos descobriu que um deles fazia compras por meio de cartão de crédito clonado em lojas de eletrodomésticos e assim que era efetivada a entrega do objeto, a compra era contestada. O investigado que fazia a compra repassava para outros 2 membros do grupo criminoso a tarefa de buscar as mercadorias nas lojas físicas. De acordo com a Polícia Civil, eles foram presos quando buscavam os produtos em um estabelecimento comercial. No total, uma vítima que teve o cartão clonado sofreu um prejuízo de R$21 mil. A apuração da Polícia Civil deve continuar para identificar os outros membros dessa associação criminosa. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43, mesmo depois de ter vencido o Real Madrid por 1-0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei no Santiago Bernabéu, o técnico-chave do Barcelona usou a capacidade dos rivais em reverter resultados adversos como argumento para apontá-los como favoritos. A análise provou-se bastante sensata nessa quarta-feira no Camp Nou, onde o Real venceu os barcelonistas por 4-0 na partida de volta e alcançou a vaga para enfrentar o Osasuna na decisão do torneio nacional. Vinícius Júnior e Benzema, autor de um hat-trick, marcaram os gols do massacre. O resultado interrompeu uma série de 3 vitórias seguidas do Barcelona no El Clássico. Além do triunfo no encontro anterior pela Copa do Rei, o time catalão venceu a equipe comandada por Carlo Ancelotti no Campeonato Espanhol e na decisão da Supercopa da Espanha. Se o Barcelona tivesse vencido nesta quarta, seria a primeira vez na história que somaria 4 triunfos seguidos sobre o rival em uma mesma temporada. E Flamengo e Palmeiras vão com reservas na estreia da Libertadores e perdem. A matéria você confere com Cadu Macri. A primeira rodada da Libertadores da América não foi nada boa
para os times que mais conquistaram o torneio nos últimos anos. Focados nas finais dos estaduais, Flamengo e Palmeiras utilizaram-se do mesmo expediente. Foram a campo pelo torneio internacional com as equipes reservas. E os dois tiveram os mesmos resultados. Perderam na altitude. Os cariocas foram batidos de virada pelo Alcas do Equador por 2-1 em Quito. Matheus França foi quem balançou as redes pelo Fla. Apesar da derrota e da pressão por parte do torcedor, Vitor Pereira gostou da atuação. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de gol. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Podia ter dado para nós, como ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Não há muito tempo para estar a pensar no resultado, porque temos já uma final para jogar, temos é que nos focar já todos na próxima final. Já o Verdão foi superado pelo Bolívar em La Paz por 3-1 e começou o torneio com o pé esquerdo. Flaco Lopes marcou o único gol palmeirense no jogo. Sem querer correr riscos, o Fluminense venceu o Sporting Cristal do Peru em Lima por 3-1. A partida marcou a reestreia de Marcelo com a camisa tricolor, mas quem mais uma vez decidiu foi o argentino Germancano, que anotou 2 vezes. Nesta quinta, os 2 últimos brasileiros a estrear no torneio são Corinthians e Atlético Mineiro. O Timão pega o estreante em Libertadores, Liverpool do Uruguai, às 19h no horário de Brasília, em Montevidéu. O goleiro Cássio não acredita em jogo fácil e fez questão de lembrar que no ano passado o Corinthians perdeu na estreia para o modesto Always Red da Bolívia. Tudo serve de aprendizagem, crescimento, e a gente tem que estar atento, não vai nessa linha que vai ser fácil, que não é fácil. A Libertadores nunca é fácil, mas nós temos que nos impor, temos que fazer o nosso jogo, fazer um grande jogo, começar bem, é importante. Estamos bem preparados, tivemos outras situações e outros momentos que a gente, de repente, foi com a guarda um pouco baixa e acabou se complicando, e nós temos que aprender com os erros e que não aconteça mais. Tentar na quinta-feira fazer um grande jogo aí, começar bem, apesar das dificuldades, fazer um grande jogo. Acho que todo jogo, a gente não pode em nenhum momento desmerecer nenhuma equipe e sim tentar jogar todas as partidas em busca dos 3 pontos. O Atlético Mineiro é o único time brasileiro a estrear na Liberta em casa. O Galo recebe o Libertad do Paraguai às 19h. A agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. E a quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$80,17 e R$82,23. O vencimento maio 23 foi cotado R$80,17, com ganho de 0,46%. O julho 23 valeu R$80,49, com elevação de 0,86%. Setembro 23 foi negociado por R$80,40, com valorização de 0,93%. E novembro 23 teve o valor de R$82,23, uma alta de 0,51%. O plantio da segunda safra de milho está prestes a ser encerrado no Brasil, com menos de 4% das lavouras restantes pelos últimos dados divulgados pela Conab. Esse movimento de fim de plantio ajudou a pressionar os preços do milho no mercado brasileiro nos últimos dias. O analista da Celeris Consultoria, Nilson Nogueira, destaca que, apesar do atraso no plantio, o clima nos últimos 60, 80 dias foi positivo nas principais regiões produtores e que agora o tamanho da produção será definido pelas condições climáticas nos próximos 30 ou 45 dias. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, prometeu para a próxima terça-feira, dia 18, ao meio-dia, uma reunião do Congresso. O que significa isso? Que, reunindo-se Câmara e Senado conjuntamente, no plenário da Câmara, ele tem que ler nessa sessão o requerimento que instala uma comissão parlamentar de inquérito mista de deputados e senadores para saber o que aconteceu realmente no dia 8 de janeiro, suas causas, suas consequências, seus agentes, seus participantes, seus responsáveis, os motivos, enfim. Então, está fechado.
1.390 pessoas foram denunciadas. Foi até mais do que isso o número de presos. A maior parte, 80 e tantos por cento, 1.150 pessoas, por incitação ao crime. Qual é o crime aqui que eles estavam incitando? É crime de golpe de Estado, vamos dizer assim, né? Só que tem um inciso no artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, que diz que é livre a manifestação do pensamento. E mais adiante diz que há plena liberdade de reunião sem armas. Todos têm a liberdade de se reunir sem armas. Então, agora é uma questão de discussão, né? Porque a Defensoria Pública da União está pedindo a libertação de todo mundo, porque muitos foram libertados com tornozeleira, ou seja, continuam presos, né? Custodiados pelo Estado, como se fossem pessoas perigosas. Outros estão presos que seria o crime de dano ao patrimônio, mas lá está escrito tentativa de derrubada do poder pela força e tal. O Ministério Público os denunciou por isso, a Defensoria Pública da União está alegando que não houve isso, né? E que não houve a participação do Ministério Público, que não houve flagrante e que não há razão para manter a prisão, uma vez que o crime a que eles estariam sujeitos potencialmente tem no máximo 3 anos e meio de previsão de pena. Então, todo mundo deveria estar solto. Mas é uma questão que agora vai para um recurso, né? Um agravo que foi impetrado lá no Supremo. Bom, e tem que registrar aqui o crime de Blumenau na creche, em que um monstro planejou, porque pegou uma machadinha, pegou a moto da empresa em que ele funciona como motoboy, pulou o muro da creche e começou a agredir as crianças, matou 4, feriu 5. Crianças de 4, 5, 7 anos, uma monstruosidade. Assim como aquele estudante lá de São Paulo que pegou uma faca e matou a professora. Esse não tinha nada a ver com a creche. Diz a polícia que foi um surto psicótico. Só que ele já teria esfaqueado o pai dele, o padrasto, quando era adolescente. Veio medida socioeducativa, que não adiantou nada. Ele, já adulto, praticou lesão corporal, uso de droga, já passou pela polícia por causa disso. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: que cérebro é esse? Que cérebros são esses que armam as mãos? Que não interessa que arma, se é um pau, se é um tijolo, se é uma pedra, se é uma faca, se é uma machadinha ou se é uma arma de fogo. É o cérebro que arma. E quais são as circunstâncias que estão armando esses cérebros? E mais, qual é o remédio para isso? O que fazer com uma pessoa como esse monstro de Blumenau? De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na quarta-feira 2 decretos que alteram a regulamentação do novo marco do saneamento básico. Pelas novas regras, empresas estatais poderão manter contratos sem licitação com municípios. Sancionado em 2020, o marco legal previa que novas contratações para a prestação de serviço só poderiam ser feitas por meio de abertura de concorrência com igualdade de condições entre os setores público e privado. A assinatura dos decretos reuniu governadores, companhias estaduais de saneamento e empresas privadas em uma cerimônia com a participação de Lula e ministros no Palácio do Planalto. Com os decretos, o governo também prorrogou para dezembro de 2025 os prazos para que as empresas estatais comprovem que são capazes de fazer investimento no setor. O prazo iria até 2021, mas várias empresas não entregaram a documentação dentro do limite previsto. O decreto também flexibiliza os critérios para a comprovação da capacidade de estatais. 7,5 e consumidores pretendem gastar em média R$231 nesta Páscoa. Vamos saber os detalhes com Carolina Prazeres. O gasto médio dos consumidores brasileiros nesta Páscoa será de R$231. É o que aponta um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, junto do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise.
Cerca de 111 milhões de brasileiros pretendem ir às compras nesta Páscoa. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala que, de acordo com a pesquisa, 68% dos consumidores pretendem comprar presentes e chocolates para a data este ano. Ela dá uma ótima dica para quem quer ganhar um dinheiro nesta Páscoa. São pessoas que vão optar preferencialmente por ovos e chocolates industrializados, comprados principalmente nos supermercados, mas também tem espaço para os ovos artesanais, especialmente para quem quer faturar algum extra nesse momento. É uma boa alternativa. E a personalização foi o principal fato que fez as pessoas escolherem esse tipo de ovo artesanal. Então, para quem quer faturar agora nessa Páscoa com os ovos artesanais, a opção é trabalhar bem a personalização. O estudo aponta um dado preocupante. 36% dos que pretendem comprar chocolates e presentes possuem contas em atraso. Borges fala que este não é o momento para aumentar dívidas e que existem formas criativas para economizar. Tem várias formas de economizar e, mesmo assim, fazer as interações entre a família, né? Pode ser aquele amigolate, pode ser fabricando os próprios ovos em casa, comprando as barras de chocolate. São diversas formas de economizar, mas a gente recomenda que não entre em dívidas para presentear ou gaste excessivamente nesse momento, já que a situação econômica ainda é difícil, o número de endividados ainda é alto, as taxas de juros ainda estão altas, então a recomendação é não se endividar. O levantamento também mostrou que 81% dos compradores pretendem fazer pesquisa de preço antes de levar os ovos ou demais produtos para casa e que 75% dos consumidores vão preferir pagar à vista as compras da Páscoa, seja com cartão de débito ou com dinheiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazer. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 7h07 agora. A Polícia Federal divulgou que apura um possível desvio de dinheiro público que deveria ter sido aplicado em ações de combate à Covid-19 na pandemia em Lusiânia. Segundo a polícia, somados, os prejuízos à saúde da cidade implicaram no desvio de cerca de R$1.600.000 de recursos da União. Ainda de acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão na cidade, que fica no entorno do Distrito Federal e também em Goiânia. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira, mas as irregularidades tinham sido praticadas nos últimos dias de mandato do ex-prefeito em 2020. Segundo a polícia, a corporação suspeita de fraudes no âmbito de 2 contratos feitos pelo Fundo Municipal da Saúde. Primeiro, para a aquisição de 15 mil testes de Covid-19. O segundo, para a produção de vídeos institucionais relacionados às ações de combate à pandemia. Em nota, a Prefeitura de Lusiânia informou que está colaborando com as investigações de possível desvio de recursos que foram destinados à Covid na gestão passada e ressaltou que nada recai sobre a atual gestão em relação ao caso. Além disso, a Prefeitura disse que se recebeu com perplexidade a possível desvio de recursos de uma área tão importante quanto a da saúde, em especial em um período tão difícil como o da pandemia de Covid-19. A nota finalizou que, se comprovados os crimes, os responsáveis serão responsabilizados de acordo com os rigores da lei. 7:09, o governo de Goiás inicia a nova etapa do Patrulhas Mecânicas Regionais, um programa que recupera estradas de municípios em todo o estado. Quem traz os detalhes é Diego Espíndola. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, iniciou a nova etapa do programa Patrulhas Mecânicas Regionais. Com o fim do período chuvoso, o primeiro município contemplado é Itumbiara, que possui 52 quilômetros de estradas para recuperação. O objetivo é facilitar o escoamento da produção e o acesso a povoados, distritos e escolas rurais, além de tornar os trechos mais seguros para condutores. Para o trabalho, a Goinfra disponibiliza aos municípios operadores, combustíveis e 14 máquinas, entre elas caminhão-pipa, retroescavadeira e pá carregadeira. Em Itumbiara, os serviços serão executados durante 21 dias em 6 vias estratégicas, incluindo estradas nas regiões do bairro Brasília, Boa Vereda, Campo Limpo e povoado de Santa Rosa do Meia Ponte. De Goiânia, Diego Espíndola, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h10. E o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Cenemi, anunciou nesta quarta-feira as principais novidades para o Campeonato Brasileiro desse ano. A partir de agora, os árbitros farão a comunicação em áudio e vídeo para todo o estádio, após a revisão no VAR. Redução no número de atletas do aquecimento, maior rigor contra reclamações na checagem do vídeo e aumento nos acréscimos das partidas também estão entre as novas recomendações. Os treinos organizados pela CBF na Barra da Tijuca têm algumas outras novas recomendações. Para o VAR, a partir de agora, sempre que a linha do atacante ficar sobreposta à linha do zagueiro, o lance será validado, beneficiando o time que fizer o gol. Outra recomendação para este ano é que se já tem passado em palestras para os clubes é a questão disciplinar no momento da checagem do árbitro. Sobre os acréscimos, muito do que se viu na Copa do Mundo será aplicado, ou seja, comemorações de gol, por exemplo, passam a ser contados para ser descontados depois. E Fortaleza e América Mineiro usam o fator casa e atropelam os adversários. Os detalhes desse confronto você confere com Cadu Macri. A quarta-feira foi excelente para os times brasileiros que entraram em campo pela Copa Sul-Americana. Fortaleza e América Mineiro não tiveram pena de seus adversários e venceram com placares elásticos. O Leão do Pici fez 4-0 no Palestino do Chile, no Castelão, e arrancou bem pelo grupo G. A boa vitória rendeu elogios do técnico Juan Pablo Voivoda. Sim, foi uma boa partida. Sim, foi uma boa partida. Acho que no primeiro tempo controlamos bem o jogo. Fizemos o gol e tivemos muitas finalizações, mas precisávamos de mais efetividade e conseguimos isso nos minutos finais. Já o Coelho atropelou o tradicional Peñarol no Independência por 4-1 e assim lidera o grupo da morte na Sul-Americana. Nesta quinta, 3 brasileiros estreiam no torneio. O Botafogo vai ao Chile enfrentar o Magallanes, que não é um dos times mais tradicionais do país. Mas o meia Eduardo não acredita em jogo fácil, mesmo diante de um adversário não sendo tão conhecido. Um jogo muito difícil, né? Fora de casa, primeiro jogo, de uma competição diferente. Mas a gente vai estar 100% para fazer o nosso papel e, se Deus quiser, sair com a vitória. O São Paulo também estreia fora de casa, diante do Tigre na Argentina. E o Red Bull Bragantino pega o Taquari do Paraguai. A Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13, e o governo do presidente Lula pretende criar uma linha especial de crédito com juros mais baixos dentro do Plano Safra para financiamento de agricultores de médio e pequeno porte que produzam alimentos para o mercado interno, foi o que disse a Reuters o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O valor do financiamento e o tamanho da redução na taxa de juros, que terá de ser subsidiada pelo governo, ainda estão em negociação com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura, mas a proposta deve ser finalizada neste mês para ser levada a Lula. A ideia é de que seja lançada em maio. A proposta é uma resposta dos ministérios a um pedido feito pelo presidente a Teixeira e ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para que encontrassem uma maneira de atender o produtor médio que não é beneficiado pelas políticas direcionadas ao grande agronegócio, basicamente voltado à exportação, e nem ao agricultor familiar que tem uma produção pequena e mais local. Além disso, é uma maneira encontrada pelo governo de aumentar a produção de alimentos para o mercado interno, uma das promessas do presidente. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. A reforma tributária pode beneficiar diretamente o contribuinte. Saiba como funciona nessa matéria de Norberto Notari. A reforma tributária debatida no Congresso tem ganhado força e forma com a pressão do governo para avançar. Muitos detalhes ainda estão sendo avaliados, mas há uma prioridade, que é modernizar a arrecadação. Uma das ideias está em discriminar o valor do imposto na nota fiscal para que o consumidor saiba o quanto está pagando. Isso já acontece em alguns países. O objetivo do governo é aprovar a medida ainda neste ano. Em entrevista ao jornal O Globo, o secretário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda afirmou que nunca viu um clima tão favorável para isso. Bernard Api reforça estar muito otimista com a possibilidade de melhorar o sistema de tributação no país. O economista César Bergo afirma que as mudanças podem beneficiar diretamente a vida da população. Facilita demais a administração tributária, não só das empresas, como das pessoas também. Então, uma reforma tributária séria,
ela poderá beneficiar toda a sociedade, sobretudo o consumidor, quando ele de fato sabe o imposto que ele está pagando. Hoje você tem inúmeros impostos, desde o ISS, ICMS, IPI, você tem o próprio imposto de renda, que acaba confundindo o consumidor. Ele não tem ideia de quanto de imposto ele paga. Na opinião do economista, a reforma deve beneficiar também as empresas. Esse imposto ao valor agregado, que funciona no mundo inteiro, poderia funcionar aqui no Brasil também. Eu acredito que a gente vai caminhar nesse sentido, com algumas adaptações, possibilitar uma melhora do ambiente de negócios e a questão legal também no país, que também ajuda bastante, não só o consumidor, como também as empresas. Quando eu falo ajuda às empresas, né, é a questão da competitividade, né? O Brasil está inserido numa questão global e se de fato você tem um custo que pesa no tocante a uma tributação mal feita, você vai realmente prejudicar a competitividade global do Brasil. O governo demonstra otimismo quanto à aderência por parte das bases parlamentares. Agência Rádio Web, produção e reportagem. 7h16, 7h16, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. E já no próximo bloco, o Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a 47 milhões de reais. Feriado da Semana Santa em Goiás deve ser chuvoso, é o que diz a previsão do CIMEGO. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes para você. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal irá deixar a corte terça-feira. O decreto que concede a aposentadoria ao ministro foi publicado na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União e foi assinado pelo presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Lewandowski anunciou no dia 30 que anteciparia em um mês a sua aposentadoria. Pela lei, os ministros devem deixar a corte ao completar 75 anos. Lewandowski vai chegar a essa idade no dia 11 de maio. E o concurso 2.580 da Mega Sena foi realizado às 20 horas desta quarta-feira em São Paulo. Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 47 milhões de reais. Os números sorteados foram 3, 4, 13, 29, 36 e 43. 109 apostas com 5 acertos vão ganhar R$ 35.731,67. Já com 4 acertos, houveram 8.175 apostas ganhadoras. Vão levar para casa R$ 680,60. Próximo sorteio da Mega Sena será no sábado. 7h22, e a Delegacia da Mulher 24 horas. A lei agora prioriza o acolhimento da vítima. A matéria é com Raquel Carneiro. Durante os 7 dias da semana e 24 horas por dia, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar terão o direito de fazer denúncia. A Lei 14.541, que obriga o funcionamento sem interrupções, foi sancionada pelo presidente Lula. Os municípios que não oferecem a delegacia de atendimento à mulher devem priorizar que a vítima seja atendida e por uma agente feminina especializada. Para a juíza Márcia Kern, da primeira vara da violência doméstica e familiar da comarca de Porto Alegre, a lei representa a concretização de uma demanda urgente do nosso cotidiano. A violência doméstica ela acontece 24 horas por dia. Quanto mais nós estivermos presentes enquanto rede nas delegacias de polícia, maior vai ser a coragem dessas vítimas de denunciar. Às vezes, 5 minutos de tempo é o que basta para que uma vítima desista por medo, por receio de julgamento, por, enfim, insegurança, para que ela desista de denunciar. O atendimento à vítima de violência doméstica deverá ser feito de preferência em uma sala reservada por uma policial do sexo feminino. A regra vale para todas as delegacias a partir da sanção da lei. Uma determinação que, para a doutora Márcia, faz toda a diferença no momento da escuta.
numa primeira abordagem, a vítima se sente mais acolhida e talvez ela imagine que ela vai ter um olhar mais empático por parte de uma outra mulher. Então, assim, é uma lei muito bonita e que traduz essa demanda, né? Eu digo bonita porque ela vem com todo um tom de acolhimento, vontade mesmo de estar dando suporte para essas mulheres vítimas de violência doméstica a qualquer momento. E fique atenta em como denunciar e se proteger da violência. Denuncie 190, número da Polícia Militar, ou 180 na Central de Atendimento à Mulher. Procure também a delegacia mais próxima de sua casa ou a Defensoria Pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h24. E o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, o CIMEGO, afirma com base em seus prognósticos que haverá chuva com intensidade moderada e forte entre os dias 6 e 9 de abril, período em que o movimento nas estradas e destinos turísticos vai aumentar em razão do feriado da Semana Santa. O motivo é um sistema de baixa pressão que está atuando no Paraguai e na Bolívia e que vai se deslocar em direção à região sudeste do Brasil. O gerente da CIMEGO, André Amorim, explica que esse deslocamento vai arrastar umidade da região norte do Brasil para o estado. O gerente afirma que o alerta deve ser observado principalmente por motoristas que vão pegar a estrada no feriado e adianta que pode haver tempestades em cidades turísticas de Goiás. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás é um departamento vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E o estado libera a vacinação contra a gripe para início imediato, devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em Goiás. A reportagem você confere com Juliana Carnevale. Em razão do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas em Goiás, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada nos municípios goianos e já começou. O início imediato da imunização foi autorizado pela Secretaria de Estado da Saúde em razão dos casos da síndrome, que está levando pacientes à internação. Dados da Secretaria de Saúde revelam que neste ano, até o fim da semana epidemiológica 13, foram registrados 63 casos da síndrome respiratória aguda grave por influenza, com uma morte. Desses, 27 aconteceram nas 3 últimas semanas. A campanha de vacinação contra a influenza é realizada em todo o país e tinha início previsto para o dia 10 de abril. A ação tem o objetivo de imunizar pelo menos 90% das pessoas que integram os grupos prioritários. Pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, crianças de 6 meses a 6 anos, professores e pessoas com comorbidades, além de trabalhadores do transporte coletivo, portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, servidores do sistema carcerário, população privada de liberdade e adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Não haverá escalonamento e todas as pessoas dos grupos prioritários podem se dirigir a um dos 965 postos instalados no estado em qualquer período da vacinação. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28 e as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa, as seleções femininas do Brasil e Inglaterra, se enfrentam hoje às 15h45, horário de Brasília, em Wembley, na primeira edição da finalíssima. Além do troféu inédito, a equipe da técnica Pia Sundhage tem na partida em Londres uma oportunidade de preparação para a Copa do Mundo diante de uma das grandes seleções da atualidade. Após a finalíssima, a seleção ainda faz o amistoso com a Alemanha na próxima terça-feira, dia 11 de abril, em Nuremberg. A Copa do Mundo Feminina começa no dia 20 de julho. A seleção de Pia Sundhage está no grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia é contra as panamenhas no dia 24 de junho. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h28. E o mercado físico do boi gordo apresentou preços mais baixos na terça-feira. As informações são da Safras e Mercado. Os frigoríficos da região sudeste conseguem dianteira mais confortável em suas escalas de abate, resultando em negociações concretizadas, mesmo em um nível mais baixo de preço. No centro-norte do Brasil, o mercado apresenta maior firmeza, mas os frigoríficos seguem realizando um bom volume de negócios. O volume de animais ofertados permanece em ritmo crescente e tende a se acentuar em maio. Em São Paulo, a referência para a arroba do boi ficou em R$ 289, em Dourados em R$ 276, em Cuiabá R$ 252, em Goiânia R$ 273. Mercado atacadista apresentou preços estáveis. A entrada dos salários na economia sugere alguma alta dos preços no curto prazo. A situação das proteínas concorrentes, especialmente a carne de frango, é mais competitiva que a carne bovina. O quarto traseiro foi precificado a R$ 20,15. O quarto dianteiro teve o preço de R$ 14,30. A ponta da agulha seguiu no patamar de R$ 14,40 o quilo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h29. Bom dia, estamos chegando então com a área local, trazendo para você as informações das últimas 24 horas de acordo com o resumo enviado pelo Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. A gente começa, é claro, com a Corporação de Bombeiros, um total de 14 atendimentos. Não houve nenhuma ocorrência de maior repercussão, tá? Tivemos aí um acidente de moto e bicicleta, emergências clínicas, uma queda de ciclista também. Há uma retirada de animal silvestre, mas não relatado qual seja. Acidente também de carro e moto, mas mesmo assim, de acordo com a classificação, sem maior repercussão aí os acidentes, tá? Então foram registrados 14 atendimentos de acordo com o Corpo de Bombeiros. Vamos então com as informações agora da área policial. Essa sim, nós tivemos algumas alterações de acordo com o que foi relatado aí pelas equipes policiais que encerraram aí o trabalho na manhã de hoje, o plantão aí da equipe. A gente começa trazendo informações a respeito de uma ameaça. Compareceu à delegacia a vítima dizendo o seguinte, que passou em frente a um bar e fez uma brincadeira ali com o dono do bar, mas uma pessoa que estava lá no local já veio o ameaçando por conta aí de uma outra história. Ele agora está receoso aí a respeito dessa ameaça. Ele se sentiu ameaçado, bastante ameaçado, e resolveu registrar um boletim de ocorrência. Caso alguma coisa aconteça com ele, a polícia já tem aí um norte, Agora às 7h31 também tivemos ainda uma outra situação de estelionato, onde compareceu a delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, a vítima, ela relatou a seguinte situação. Ela entrou em sua conta no site da própria agência e apareceu uma aba em sua tela pedindo que atualizasse o sistema. A vítima clicou em atualizar e enquanto carregava a tal atualização, o seu celular notificou uma transferência via Pix só de R$8.000. Eita! E enviado aí para uma outra conta de uma outra agência bancária, Então, só apareceu para ela atualizar o sistema. E ela clicou, certamente ela estava em uma página falsa, do banco. Provavelmente, às vezes, um pop-up apareceu, aquelas janelinhas que pulam assim na frente quando você está navegando, e às vezes aparece, ali atualizar o sistema ou qualquer outro tipo de mensagem, E ela achou que estaria fazendo a coisa correta, clicou aí nesse... Tem uns golpes que realmente é complicado você não cair, A gente sempre fala para as pessoas ficarem atentas, mas teoricamente ela estaria dentro aí do site da agência, a qual ela é correntista, e veio ali uma atualização e tudo mais, e ela o fez, mas já perdeu aí R$8.000, e ela agora registrou um boletim de ocorrência para tentar ser ressarcida aí desta situação. Outro estelionato também fora registrado, dessa vez foi o seguinte, foi via Mercado Livre. Entraram em contato aí com a vítima no Mercado Livre, começaram a fazer orientações via e-mail e também WhatsApp, de como proceder. Como a vítima nunca havia feito aí uma negociação no Mercado Livre, ela, acreditou que de fato seria a plataforma, vindo a ter contato aí com ela na tentativa de auxiliar. Foram feitos 3 Pix no valor de R$165
e outro de 220 e outro ainda no valor de 1.099. E ela acreditava ser aí, né, então, da venda do produto anunciado. Entrou em contato posteriormente com a plataforma, onde ela foi informada que na realidade era um golpe. E ela então repassou à polícia até o nome das pessoas às quais foram transferidas o dinheiro dela. Outra ameaça também, aliás, nessa daqui foi o seguinte: lembra que nós falávamos ontem aqui a respeito de páginas aí no Instagram com ameaças a escolas aqui em nossa cidade? Esse fato aí que continua, enfim. Ontem uma dessas escolas, né, por meio aí da sua direção, fez um registro, né, na polícia a respeito dessa situação para que o caso, né, seja investigado, né? Houve então a denúncia e agora, partindo dessa denúncia, a Polícia Civil começa a investigar para tentar localizar, né, os autores aí de tais ameaças que continuam sendo proferidas aí na internet. Também nós tivemos um cumprimento de mandado de prisão. Essa daqui foi uma ação da Polícia Civil aqui de Nossa Mineiros, que no dia de ontem fora comunicado aí pela polícia, a polícia do Pará, Polícia Civil do Pará entrou em contato com a de Mineiros, dizendo que havia aí um elemento foragido daquele estado, né, e que poderia estar em um endereço aqui na cidade de Mineiros, e a polícia foi lá então verificar, né, lá no setor Alvina Paniago. E não é de ver que o camarada estava lá mesmo, né? Então a polícia, né, o conduziu até a delegacia. Ainda foi encontrado 8 porções de maconha, as quais ele guardava em cima da geladeira, e ele dizia ser para o consumo próprio. Aqui não consta o crime ao qual ele estava sendo procurado, mas a polícia conseguiu então cumprir esse mandado de prisão após a polícia do Pará, né, solicitar o auxílio aí dos policiais. Também tivemos registrado aqui em nossa cidade uma situação de furto, recuperação na realidade, aí de furto e roubo. A polícia, né, a companhia de policiamento especializado, ela estava fazendo um patrulhamento ali pelo Jardim das Perobeiras, avistou 2 indivíduos em uma motocicleta sem placa. E após esses indivíduos serem abordados, constatou que essa motocicleta havia sido furtada aí no mês de novembro do ano passado, e foi recuperada, né, então pela polícia militar. Um deles foi preso em flagrante por estar aí com esse veículo que havia sido furtado. E a polícia continua também, né, na tentativa de localizar aí uma pessoa que nos últimos dias vem praticando furto de veículos e motocicletas, principalmente aqui no município de Mineiros. Também tivemos ainda uma outra situação de acidente de trânsito envolvendo 2 veículos, né? Uma das pessoas envolvidas foi encaminhada à delegacia de polícia, preso em flagrante. A informação de que pagou a fiança e responde a esse processo em liberdade. No acidente, danos materiais foi registrado no setor Cidade Nova. Inclusive, ontem um dos moradores ali daquela região entrou em contato conosco, né, para fazer um alerta, principalmente na Rua da Divisa, cruzamento com a Avenida Vilhena, e outros cruzamentos do setor Vilhena com o setor Cidade Nova, a necessidade, né, da instalação de rotatórias na Avenida da Divisa, devido principalmente ao grande fluxo de veículos naquela região. A travessia ali se torna às vezes até complicada, né, e acidentes ocorrem. Ontem foi o acidente promovido aí, é claro, pelo uso aí de bebida alcoólica na direção, né, ou seja, uma das pessoas alcoolizadas, mas a gente relata aí outros acidentes também, né, e devido à alta velocidade também de veículos empreendida naquela via. Ali em frente a um supermercado foi colocado uma faixa de pedestre, né, na tentativa de fazer com que os veículos reduzissem a velocidade naquela região, mas, na minha opinião, o que causa ali é um perigo a mais, porque infelizmente, né, a faixa de pedestre está correta, mas infelizmente o condutor, né, aqui em Mineiros, os condutores em sua maioria, claro, não todos, eles não respeitam faixa de pedestre ou sinalização. A turma não costuma respeitar nem cone, né, que está colocado no meio da rua, que
na sua prática, um cone colocado aí no meio da rua, ou ele é para chamar a sua atenção para algo à frente, ou ele é para interromper o tráfego, né, naquela região. As pessoas, se tiver um espaço que cabe o carro entre um cone e outro, ela passa. Ela só não vai passar em cima do cone. Não, mas eu não passei em cima do cone, passei entre os cones. É desse jeito, só para vocês terem uma ideia da complicação. Mas enfim, fica aí a solicitação de moradores daquela região para a instalação de rotatórias ao longo aí da Avenida da Divisa também, para facilitar. Tem que respeitar a rotatória também, senão não adianta. 7h39 aqui na nossa Verde Vale. Então, estas as ocorrências registradas, né, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil aqui de Nossa Mineiros. Nós tivemos aí hoje no Jornal Verde Vale informações de restrição, né, de circulação de veículos. Vou até abrir aqui pra gente ler novamente, abri até errado aqui o negócio agora, mas pra gente ler novamente essas restrições, né, aqui no estado de Goiás. Além dessas restrições, a gente já aproveita também para chamar a atenção dos condutores, porque a CIMEG, né, o órgão que traz as previsões do tempo para o estado de Goiás, alertou para chuvas, principalmente em regiões onde há aí um fluxo maior de turistas. Então, todo cuidado é pouco, tá? Não poderão trafegar veículos do tipo CVC 9 eixos, CVC 7 eixos, Romeu e Julieta, Tritem, Tremião, guindaste, cegonheiro, linhas de eixo, ou qualquer combinação de veículos de transporte de carga superior a 3 eixos que exijam escolta ou batedores, tá? As cargas vivas, perecíveis, como leite, frutas, verduras, frigoríficas, essas não terão limitação. Então, teoricamente falando, teríamos aí uma rodovia mais tranquila, sem veículos aí de grande porte. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos motoristas não respeitam essas proibições e continuam trafegando. Só lembrando aqui, Daliana, que a limitação entre 7 da manhã e 8 da noite. Não, era isso, justamente isso que eu ia frisar, né? Do tempo em que essa limitação tá valendo. Começa às 7 da manhã de sexta e vai até às 8 da noite do domingo. É isso aí, então, muita atenção, tá? Mesmo aí, teoricamente, a rodovia mais tranquila, ela pode... Aí acontece, não tem caminhão, Wesley, né, e Daliana? Na pista, o que o camarada faz? Chega o pé, né? Vai parecendo um foguete. Vai louco, foguete não tem ré, vai naquela, né? Mas uma hora encontra um costurando, né? Enfim, e a gente precisa também falar, mais uma vez, repetir, né? Chover no molhado, como diz as pessoas, do tal da bebida, né? A pessoa às vezes empolga, né? E acha que, principalmente na volta, né? A ida até que não é o problema não, porque a pessoa tá indo para algum lugar turístico, tá indo visitar um familiar, e lá tem os churrascos, o problema é a volta, né? Geralmente a pessoa ainda não sai cedo, deixa para depois do almoço e aí toma durante a manhã, dá aquela calcinada, né? Tem aquela, não, eu vou tomar só de manhã, à tarde eu não tomo não. Aí eu vou beber uma aguinha para dar uma rebatida. Aí a hora que pega a rodovia, que aquelas listrinhas começam a passar, hoje vai ficando pesado. Aí é onde é que é o problema que acontece dos acidentes, né? Então, muito cuidado também nesse sentido. E o mal é que a pessoa, ela às vezes ela perde a noção, ela nunca acha que ela tá mal, né? Ela sempre acredita que ela está bem para dirigir, né? Como o Wesley falou, às vezes você bebe um pouco e ali é onde o reflexo diminui, né? O reflexo no trânsito ali você tem que ter, ainda mais na rodovia. Então, realmente é uma situação que não vale a pena. Vamos lá, agora 7h42. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Muito bem, já falamos delas aqui, né? Agora vamos para a Voz do Cidadão. Jornal Verde Vale. A Voz do Cidadão. Bora lá, Jota ainda não trocaram lâmpadas na SB 13 com a rua Ribeirão Alegre, no setor Betel, né? O pessoal na quadra 42, lote 16, pedindo aí reposição de lâmpadas. Agora só na segunda-feira, né? O pessoal tá aí já de ponto facultativo no dia de hoje, tá? Parque São José, né? O pessoal tá reclamando aqui da água suja. A rua Santa Luzia. Me passa, por gentileza, a quadra e o lote, tá? Por que eu peço sempre a quadra e o lote? Porque o SAAI, ele envia uma equipe até o local para verificar o que tá acontecendo. Se é o problema na caixa, se é o problema realmente aí na água da rua, né? Enfim. A gente sempre pede aí a quadra e lote. O pessoal tá trabalhando em regime de plantão lá também no SAAI, tá?
Também troca de lâmpadas na Avenida Zeca Alfaiate, lá na região do setor Taninho. Lá o pessoal pede essa troca de lâmpadas aí também, tá? O pessoal tá dizendo que lá na Rua Gontran, esquina com a José Sadi de Moraes, tem lâmpada queimada, lá no Jardim das Perobeiras também, tá? Também o pessoal tá fazendo aqui reclamação. Qual que é a sua queixa aqui, né? Moro na quadra 9, Parque do Jatobás, aqui a gente paga iluminação, não tem nenhum poste aí na rua, né? A rua à noite é um breu, essa rua aqui é próximo ali ao Mix Supermercado, ajuda a gente aí, não tem nenhum poste, não tem luz no poste, né? É bom a gente verificar essa situação aí também. Parque do Jatobás, o pessoal tá pedindo policiamento, muito tráfego, usuários, temos que abrir comércio cedo e fica sempre apreensivo, né? Inclusive ontem teve aí, né, uma pessoa que foi abordada na Avenida Araguaia, em frente à creche, ela afirma ter acontecido ali um assalto. Não vi a ocorrência policial, tá? Mas fica aí o registro. Então, o pessoal tá pedindo policiamento também no Parque do Jatobás, tá? Quem mais tá passando por aqui, né? Vocês se lembram daquele pessoal que gravou? Tá. O pessoal tá dizendo aqui que é um golpe, né? Sim, entendi. Agora eu leio aqui essa situação. O pessoal tá dizendo aqui que alguém tá tentando se passar por outra pessoa para aplicar um golpe aí, né? Mas eu preciso verificar essa situação porque aí já envolve um outro acontecimento que ficou bastante evidenciado aqui no município, tá? Então a gente tem que verificar a veracidade do fato mesmo, tá ok? Muito bom, vamos lá, trazendo mais notícias. Avenida das Campinas com a Minuano tem faixa, né? Uma caminhonete bateu aí numa moto e não parou. Para dar assistência. Motoqueiro para o motoqueiro e foi embora na Avenida das Campinas, né? Então, o pessoal fazendo essa reclamação também aí nessa situação, né? Como eu disse aí, mais pessoas mandando aí aquele print, né, da ameaça em escolas por aqui. Como eu disse, né, a direção das escolas já procuraram a delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência. A polícia já consegue investigar esse fato a partir de agora. O pessoal tá pedindo aí, né, quando acontece um fato como aquele lá de Blumenau, aumenta ainda mais a preocupação de pais, né? E é claro, nos dias atuais parece que há um surto coletivo aí de loucura. As pessoas estão praticando atos que a gente fica até boquiabertos, né? Enfim, mas o pessoal pede segurança maior nas escolas aí, né? E tudo mais. Os pais ficam agora com medo, né? De toda essa situação. Uma das reclamações aqui no nosso programa também, uma das indagações aí de uma dessas mães participantes aqui da nossa Verde Vale. 7h46. Amanhã, sexta-feira, feriado. Nós ganhou folga por aí, senhor Wesley? Segundo informações de J. Pereira, sim, né? Parece que amanhã nós não teremos a edição, então, do Jornal Verde Vale. E no sábado, né? Voltando. Como a gente tem entrevistas aí com o pessoal da FEINAGRO, das 7 às 8, o nosso jornal, então, vai ao ar das 6 às 7 da manhã. Bem cedinho, então, o pessoal que gosta de acompanhar as notícias aí, Daliane Wesley, já madrugando um pouco mais, para trazer as informações aí logo no sábado, né? Você lembrou bem, das 7 às 8, nós teremos uma entrevista aí com diretores da Comiva para falar da FEINAGRO, que começa na próxima terça-feira, né? Com força total lá no Parque de Exposição. Uma feira tecnológica, uma feira agropecuária, sendo realizada na sua 4ª edição aqui na Cidade de Mineiros. O Sistema Verde Vale de Comunicação é parceiro, é a rádio oficial do evento, né? Inclusive nós estaremos com stand lá também, acompanhando todo esse processo, toda essa movimentação na área do campo aqui em Nossa Mineiros, e não só a área do campo, né? A FEINAGRO, ela se estendeu e lá teremos aí várias atrações. E muita gente tem algumas dúvidas, inclusive, como que se tem show, se tem bebida. Olha, não tem, tá? É uma feira de agronegócios, assim bem como, né, outras feiras que acontecem aí pelo país. Ela tem um horário para começar na parte da manhã e um horário para terminar também na parte da tarde. Não envolve aí, a gente não fala, não é festividade, né? É uma feira de agronegócios, né? De negócios, enfim. Então ela não contempla essa parte festiva, né? Enfim. Então o pessoal que quiser tomar uma, não é lá, é fora. Verdade. Tem uma programação assim bem voltada, né, para esse público de produtores rurais, com muitas palestras, né?
levando além dos produtos ali que fazem parte da vida do dia a dia no campo, também conhecimento para esse público-alvo, né? Por meio dessas palestras e tudo mais. Então é um momento ali, né? São 4 dias ali de imersão, onde eles poderão realmente extrair o melhor ali que a Comiva vai proporcionar para eles. Ontem também o Executivo Municipal já emitiu aí um convite, né? O governador Ronaldo Caiado vai estar aqui na abertura do evento, participando então, o governador e sua comitiva, e obviamente a gente sabe que deputados, secretários, enfim, vão estar aqui presentes, então, acompanhando a abertura então da FEINAGRO, mostrando a importância dessa feira de negócios na sua 4ª edição, já para o estado de Goiás e por todo o ramo do agronegócio. Exatamente, 7h49, 7h49, Daliana. Vale a gente ressaltar aqui também que no dia 10 de abril, às 19 horas, né, haverá uma missa sertaneja lá. E nesse dia, pelo que a gente viu aqui nas redes sociais da FEINAGRO, a comunidade em geral está convidada a participar, sim. Né? No dia 10 de abril, segunda-feira, 19 horas, ali na Igreja Santa Luzia, haverá uma missa sertaneja, né, para abrir então esses trabalhos aí da 4ª FEINAGRO, né? Então, os celebrantes Dom Vinícius, né? E a comunidade está convidada. A comunidade ela é convidada em toda a FEINAGRO. A feira é aberta ao público, né? Aberta ao público. Aberta, sem custos. É bom lembrar, né? Olha, o pessoal tá dizendo o seguinte, Jota, aqui próximo, né, ao trevo aqui da GO 341, que segue aqui pela Maria Eulália, tem um pessoal que estoura bombinha, né, certamente para espantar cachorro. O problema é que as bombinhas é daquela canhão, o barulho dela, né, estronda e espanta cachorro. Espanta cachorro. Todo mundo, né? E o sono também. E aliás, eu já acho um absurdo, né, porque o ouvido do cachorro é hipersensível. Então, se o vizinho, se o humano tá achando o barulho alto e o cachorro que ouve 10 vezes mais, né, imagina só a dor que esses animais sentem quando indivíduos aí desses soltam bombinha, né? Dá umas vontade boa, rapaz, de soltar bombinha pertinho também da orelha dessa turma, mas enfim. Perdeu o réu primário? Mas vamos lá, olha, o pessoal tá dizendo o seguinte, ó, o pessoal ali na região do Senhor Duda, virou pronto de droga, tá? A situação tá feia por ali, se der uma investigada, cata meio mundo de gente ali, tá? Então, o pessoal fazendo aí denúncias sérias ali na região do Duda de tráfico de drogas também, principalmente no período noturno aí, pedindo policiamento mais ostensivo ali naquela região, tá? 7h51. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Antes de encerrarmos aqui, eu só quero trazer, eu ainda não consegui falar com o setor de fiscalização da prefeitura, mas tem uma moradora, ela tá dizendo o seguinte, que ela já não aguenta mais, o vizinho tá criando, né, muitas galinhas, e galinhas de granja, né, e essas galinhas quando molham, né, e o mau cheiro ali, nem sempre quando só molham, mas o mau cheiro na região é insuportável, tá? Eu tô ciente aqui da situação, ainda vou conversar aí com o pessoal da fiscalização para poder repassar posteriormente a essa cidadã uma resposta por lá, tá ok? Wesley, bom dia para você. Muito bom dia para você, Jota, bom dia também para Daliana, para todos os nossos ouvintes, mais uma vez reforçando que amanhã, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, nós então estaremos aqui numa programação especial na Verde Vale, então não estaremos com o Jornal Verde Vale, que volta no sábado, a gente repete aqui, né? Às 6 horas da manhã, né? Excepcionalmente das 6 às 7 da manhã, porque das 7 às 8 nós teremos então entrevista aí com o pessoal, com os diretores aí da Comiva, falando sobre a 4ª FEINAGRO. Então a todos, uma ótima quinta-feira e uma excelente sexta-feira santa para todos. Bom dia, Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota, bom dia, Wesley também, e a gente lembra que na próxima segunda-feira, dia 10, começa, né, a campanha de vacinação contra a influenza. Ela é voltada para os grupos prioritários, começa na segunda-feira, dia 10, e vai até o dia 31, né, 31/5. Então, haverá essa vacinação das 7h30 da manhã, a partir de 7h30, nas UBSs Aureliano Simão, UBS Dona Florinda, Dona Sanica, Dr. Silvio Azarias, Romana Gonçalves e a UBS Oswaldo José de Souza. Então fique atento, né, você que faz parte dos grupos prioritários,
A vacinação, então, contra a influenza começa a partir de segunda-feira, dia 10. Eu desejo, então, um ótimo dia para você e até sábado, né? Um forte abraço, até sábado aí pra turma que vai trabalhar. Eu volto no domingo. Um bom dia e a qualquer momento, assim que a notícia acontecer. Não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Tchau, gente. Jornal Verde Vale.